Meu nome é Felipe, aqui do canal TV Iraté. Esse vídeo foi gravado durante um evento aqui no município de Pedras Grandes, com o objetivo de apresentar aos agricultores, principalmente os produtores de fumo, a cultura do alho nobre como alternativa de renda para a agricultura familiar. Para facilitar a divulgação, esse material vai ser dividido em 5 partes. Essa é a segunda parte da palestra, onde o José vai tratar de correção, adubação e preparo dos canteiros, preparo das sementes e o plantio. Então passo a palavra para o nosso extensionista Eusébio Pazini Toneto, que dará início à sua palestra. Qual é o primeiro passo? Eu vou começar com o alho. Vou procurar Epagre. O que eu tenho que começar a fazer? Escolher a minha área dentro da propriedade, né? Um solo que apresente as características ideais, boa insolação, possível de mecanizar, uma área que eu consiga irrigar. Se eu puder irrigar por gravidade, melhor, começo a diminuir custo, né? Um solo que não seja muito pedregoso, que eu vou ter que encanteirar, né? Então essas características de solo é o primeiro passo. Escolher a minha área dentro da propriedade. Um solo que não seja muito pesado, muito argiloso, vou ter problema com umidade, excesso de chuva, não vai drenar, que não tenha muita erosão. Solo muito arenoso também não é bom, que ele não vai segurar muito a umidade, bem como os nutrientes, né? Um solo de baixada, eu vou ter problema também. Então, essa escolha da área é fundamental para já começar a ter sucesso. Escolhi a minha área, que seria por agora, né? Para quem está pensando em cultivar. Vou ter que corrigir o solo e proceder já à adubação antecipada, bem como o preparo do solo. Então, o primeiro passo é uma análise de solo bem feita. Então, fiz a análise de solo bem feita, não tem receita de bolo. Não dá para chegar aqui para vocês e dizer, vocês vão usar tantos quilos de esterco, vão usar tantos quilos de adubo, tantos de ureia e serve para todo mundo. Cada um tem uma situação diferente, cada um tem um solo diferente, né? Então, essa análise é fundamental. Eu acho que todo mundo aí já trabalhou, já fez coleta de solo, já sabe como é que funciona. O Felipe aqui tem um trabalho muito bom, tanto de orientar na coleta desse solo. Eu vou gastar ali bastante com adubo, com esterco, com mão de obra. Uma análise de solo é R$30, né? Vou fazer ela o máximo bem feito possível para mim poder diminuir o uso desse adubo, diminuir o uso desse esterco, se necessário, né? Se possível. Então, faz a análise bem feita, que já é o primeiro passo dado, né? O alho ele apresenta uma boa resposta à adubação orgânica. Então, a adubação de base, preferencialmente orgânica, usar esterco, complementa com adubo químico as outras necessidades. Às vezes eu coloco a cama de aves, mas faltou um pouco de potássio, faltou um pouco de fósforo, vou complementar com adubação química. O nitrogênio, principal nutriente que vai dar problema na lavoura de alho. Excesso de nitrogênio vai dar problema. Então, com a análise do solo, tu vai saber quanto é que tem de tua matéria orgânica do teu solo, a adubação orgânica que tu vai fazer. Essa fase inicial, tu tem que ter 1/3 do nitrogênio nessa fase inicial. Ele tem um desenvolvimento inicial muito lento. Então, se tu não tem nitrogênio ali, tu vai ter problema no estabelecimento da tua lavoura. Se tu colocar demais, é problema. De menos é problema. O que vai dizer a quantidade? A análise do solo. Tá? Mas isso, vocês trazendo uma análise, a gente faz essa orientação para vocês. Então, a correção. Com a análise do solo na mão, como é que está o meu recipiente ali? Está cheio? Estou com ele dos níveis muito alto? Está médio? Está baixo? Vou fazer essa correção. Primeiro passo, pH, acidez. Ele não tolera alumínio. O alumínio no teu solo vai dar problema na tua lavoura. Então, a nossa análise de solo aqui mostrou, estava excelente, né? Alumínio não tinha nada. O pH em 6, que é o pH ideal para ele, e o SMP de 6 a 6,5 é o ideal. O nosso estava em 6,6. Então, a nossa análise lá mostrou que o nosso solo não precisava, teoricamente, de correção. Mas a gente fez uma adubação ainda para suprir mais nutrientes para aquela área, né? Aí veio a recomendação deles. Tendo os níveis praticamente excelentes, nós ainda usamos 500 quilos de esterco de ovelha, que era o que a gente tinha disponível lá, bem curtido.
E mais 50 quilos de 5, 20, 10. Por uma área de 300 metros quadrados. Então é uma adubação pesada, né? Boa noite. Então vocês veem a quantidade de adubo, né, necessária para te fazer a correção. Como eu já falei para vocês, a vernalização é fundamental. O que é essa vernalização da semente do alho? O alho ainda provavelmente esse pedido que vocês vão fazer, ele já vem de lá vernalizado. Então o Felipe vai acertar com ele lá quantos dias vai ficar na geladeira, na câmara fria, no caso deles. Então ele já vem pronto. O interessante é esse alho chegar aqui, vocês debulhar ele e tratar a semente e plantar o mais rápido possível. Quanto mais tempo ele vai ficando fora da câmara fria ou da geladeira, ele começa o processo de desvernalização. Essa vernalização nada mais é do que tu colocar os bulbos, né, a cabeça do alho, dentro de uma geladeira ou uma câmara fria, a temperatura de 4 graus e umidade relativa controlada, em torno de 65% a 70%. Uma umidade maior, ele pode apodrecer, pode dar problema. Menor, ele pode secar e tu ter muito problema de grãos falhados depois. Então essa é a umidade ideal. A temperatura ela tem que variar no máximo 1 grau para cima ou para baixo. Então se tu botar numa geladeira de uso contínuo, que tu ficar abrindo e fechando, essa temperatura vai ficar subindo, descendo, vai ter problema. Nós utilizamos uma geladeira só para o alho durante esse processo. O alho que ficou mais tempo ficou 55 dias dentro da geladeira, das 3 variedades, né? Então esse processo de vernalização, nessa temperatura, ele vai começar a induzir a produção de hormônios dentro desse alho, né? Fazendo com que lá no campo ele tenha uma diminuição do ciclo dele, vegetativo. Nós conseguimos aqui na nossa região um ciclo menor do que lá em Curitibanos. Lá varia em torno até 150 dias, 140, 150. Nosso aqui foi 124 dias do Ito. Então, reduziu mais do que eles ainda, né? É das causas, né, dos resultados da vernalização. E outro, como ele não é daqui, vocês viram que ele é lá da Ásia, né? As nossas condições de luz e temperatura não são ideais. Com esse processo de vernalização, ele vai conseguir vencer essa falta de luz que a gente vai ter aqui e essa diferença de temperatura, fazendo com que ele coloque o dente, né? Sem vernalizar, a possibilidade dele de dar só uma cabeça igual uma cebola é muito grande. Tá? E se começar a colocar os dentes, ele começa a brotar ou perfilhar. Fica uma touceira ali e não tem valor de mercado nenhum, né? Então esse é o principal detalhe do plantio aqui na região ou em outras regiões do Brasil, né? É a vernalização do alho para ter qualidade. Em 2017, a gente fez a vernalização do alho ali na Epagre de Uruçanga. Nós tivemos 2 tratamentos só, o Ito com 40 dias e 50 dias na câmara fria. Então ele chegou no Setuba, nós deixamos eles em cabeça, depois quando veio a gente debulhou, né? Fez uma separação, sai muito um alhinho palito, pequenininho, aquilo ali não é ideal plantar, né? A gente fez uma seleção de tamanho para ter uma uniformidade melhor do lote. Eu vou falar um pouquinho mais à frente dessa classificação. Em 2018 a gente fez aqui já no Setuba. Então, como eu falei para vocês, nós tivemos, aqui foi uma avaliação que eu fiz, ó, sem passar pela geladeira, 35 dias na geladeira, 45 e 55 dias, né? Da variedade Ito, Jonas e São Valentim. Tá? O que a gente notou um resultado melhor foi o Ito, desde o primeiro e esse segundo teste. O Ito foi o que se comportou melhor e provavelmente é esse que vai ser pedido para vocês plantar aqui. Apesar do São Valentim, ele ter apresentado uma produtividade um pouquinho maior, só que ele deu uma média de 13, quase 14 dentes numa cabeça, uma cabeça um pouco menor. Porém, ela é mais, como é que eu vou dizer para vocês, mais consistente, mais pesada. Então, ele deu uma produtividade em quilos um pouco maior. Mas o Ito, em qualidade de cabeça, deu uma média de 8 dentes só, uma cabeça.
né? Tinha cabeças com 5 dentes, então um dente bem formado, né? Bem grande, coloração dele muito boa, né? E não apresentou tanto problema também lá na lavoura. Então, feito esse processo, escolheu a área, fez uma análise bem feita, vão começar então a preparar o solo e construir os canteiros. Em 2017 a gente não tinha os equipamentos adequados, né? Depois a gente acabou adquirindo, então não foi feito nenhuma subsolagem, feito uma gradagem, depois passado uma enxada rotativa, então ficou um pouco compactado no fundo, tivemos dificuldade com a questão principalmente de umidade, e é outro detalhe que vocês vão ter que ver aqui na região de vocês, é equipamento, né? Vocês vão usar o que vocês têm provavelmente para o fumo, né? A prefeitura provavelmente não tem, acredito que não tem um encanteirador, né? Então, essa dificuldade no início vocês vão ter, mas vocês vão ter que adaptar, igual nós fizemos lá. O canteiro foi feito tudo a pá. Preparamos o solo, aí o segundo ano, já em 2018, a gente já tinha subsolador, então fizemos uma subsolagem bem feita, e depois espalhamos o adubo orgânico e o adubo químico, incorporamos nessa área, né? Passamos a enxada rotativa com otobata, para não compactar muito. Fizemos os canteiros a pá, então ficou um canteiro bem feito, bem alto, né? O que corresponde a um pouco também do sucesso que a gente teve foi esse preparo do solo bem feito e adubação. Um ponto que a gente notou que foi negativo aqui foi o tipo do esterco que a gente utilizou. Como você sabe que nós, empresa pública, a gente tem dificuldade muitas vezes de adquirir, às vezes é demorado, a gente já tinha licitado um adubo orgânico ali de Jaguaruna, que eles fazem uma compostagem com pó de serra e esterco suíno. E ela veio muitas pó de serra e pouco decomposta. A gente utilizou isso na área, e essa fase inicial ela ainda continuou em decomposição e ela roubou um pouco do nitrogênio. Ela estava um pouco amarelada, dificultou um pouco do arranque e a gente entrou com ureia. Só que esse nitrogênio que ela roubou no início, ela começou a devolver depois. Começou a devolver muito rápido e aí a gente disparou, a nossa unidade fechou. Ficou linda, mas era aquele nitrogênio lá do início que ela tinha imobilizado, né? Então foi um adubo que não... Se tivesse mais decomposto, de repente seria interessante, né? Mas aqui vocês provavelmente a cama de aves, né, vai ser o principal utilizado, né? Tirei da geladeira, debulhei o alho, estava em cabeça, né, em bulbo, está ali no grão, separei, tem que fazer o tratamento dessa semente. Como essa semente vem lá da serra, ela pode trazer vários tipos de problemas para vocês. Podridão branca, fusário, penicillium, o nematóide, que é um problema sério, também ácaros. Então, faz o tratamento dessa semente, vou falar um pouquinho como é que é melhor, como é que é o processo que a gente fez. E a virose é a grande sacada da cultura. Se vocês não comprar uma semente de boa procedência e vier com a virose, não tem tratamento, não tem o que fazer. Então, compra uma semente com procedência, que ela já vem livre de vírus. A gente fez o tratamento lá, então, nós utilizamos o Vertimec, 400 ml para 100 litros de água, e o Carbendazim, 200 ml. Nós deixamos esse alho dentro de uma embalagem e deixamos ela mergulhada na água durante 4 horas para tratar. Retira dali, dá uma enxugada, né, uma secada, e já procede o plantio. Se demorar mais de 3 dias sem chuva, tem que ter a irrigação, senão tu não vai ter um bom desenvolvimento. Esse tratamento, gente, é fundamental, porque vocês podem estar trazendo um problema seríssimo lá de outra região, colocando na área de vocês, e depois não conseguir controlar, né? O plantio em 2017 nós fizemos dia 7 de julho, né, 2017. 3 canteiros de 50 dias, 3 canteiros de 40 dias. Os dois tiveram um comportamento muito parecido, né? Então, a gente recomenda utilizar os 50 dias de vernalização, né? Aqui uma imagem do dia do plantio. Nós usamos, em 2017, 3 fileiras simples,
um canteiro com 4 fileiras simples para testar. Ficou muito ralo. Mesmo assim, nós conseguimos 7.500 quilos por hectare, a média de produtividade nessa unidade. Em 2018, a gente já fez um pouco diferente, né? Plantio com 3 fileiras duplas, né? Tivemos um resultado muito bom. É o que o pessoal usa hoje nas regiões produtoras. Alguns lugares que têm uma mecanização, eles ainda fazem um canteiro um pouquinho mais largo e pode usar até 4 fileiras duplas, né? Então aqui o resultado, né, desse plantio. E o espaçamento que eu vou utilizar depende. Vai depender do tamanho do teu bulbilho, do grão de alho. Quanto menor, mais plantas tu vai ter por hectare, podendo chegar a 500.000 plantas. E quanto maior o dente, menos plantas tu vai ter. Então tu vai ter um espaçamento maior. Então, eu trouxe essa tabela só para vocês verem que o tamanho do dente vai interferir muito lá na lavoura, né? Aumentou, então nós optamos por fazer uma média, em torno de 450.000 plantas por hectare. Quanto que vai dar isso de semente por hectare? Em torno de 1.200 a 1.500 quilos de semente por hectare. Um dos maiores custos da lavoura está aqui. Isso ele vem em bulbo. Quando tu for debulhar, tu vai perder uma porcentagem. Daquele pequenininho lá que não presta, do disco que tem, enfim, sai um monte de resíduo. Se tu colocar isso aí a um preço de R$10 o quilo, né, já dá um custo por hectare bem elevado. A nossa média que a gente usou ali então, 3 linhas duplas, aqui ó, em torno de 30 a 40 centímetros. Então, se tu tem um grão maior, tu chega mais perto a 40. Se tu tem um grão menor, tu vai ter que ter mais plantas. Então, tu diminui mais esse espaçamento. Entre essa fileira aqui, ó, em torno de 10 centímetros e 10 entre planta. Então, tu fica com 30, 10 e 10. Então, tá dizendo aqui, né, que tu pode variar de 10 a 12 e de 8 a 10. Né? Esse é o espaçamento que a gente vem recomendando. Canteiro em torno de 1,20 m, né, de área útil. Tu vai ter um bom resultado, né? Essa palestra vai continuar num próximo vídeo, onde o Eusébio vai tratar dos problemas e soluções relacionadas a doenças, insetos e plantas invasoras na lavoura. Então espero que vocês continuem assistindo esses vídeos e até a próxima!